recebendo aqui no estúdio da Espaço FM o vereador Arielson Asco, do MDB, e o empresário Maurício Alexandrini, do Grupo Big Fair. Gente, obrigado pela presença aqui. Eu tenho assuntos completamente diferentes aqui, mas tem alguma coisa que pode ser junto também, viu, o Arielson? Se tiver alguma questão aí pra gente explorar a presença do Maurício aqui no estúdio. Maurício, eu só chego um pouquinho mais perto do microfone aqui. Sem problema. Todo mundo armado aqui com a sua segurança. Maurício, uma curiosidade. O Maurício, além do Grupo Big Fair, também tem a produção de cerveja. Exatamente, artesanal. Freudenbier. Como é que tá esse período, esses últimos 100 dias aí? Vendas permanecem? Houve uma redução? Como é que é o comportamento de vocês? Teve uma redução que até é sazonal por causa do frio, né? Isso então já era esperado. Mas a gente tem dois públicos diferentes. A gente vende para supermercado, um produto que a gente lançou até por acaso ano passado, no final do ano, que para esse momento foi uma grande acertada, né? Que a gente entrega o chopp em garrafas de 1 litro e a gente está vendendo nos supermercados, né? Então esse produto explodiu, porque o cara que estava acostumado a ir tomar um chopinho com os amigos e tal, num restaurante, ou num bar, etc., ele está indo no supermercado para comprar e tomar em casa, né? Então esse produto andou muito bem. Em compensação, os nossos pontos de venda, que a gente fazia muito negócio em barril, enfim, para vender chopp na torneira e tal, praticamente zerado, né? Agora não é a hora da gente fazer aglomeração, happy hour, festa, etc., né? É hora de se cuidar. Então a gente até teve a compreensão enfim, fazer uma pausa, vamos dizer assim, com os nossos clientes e dizer, a gente retoma quando toda essa fase ruim passar e segue a vida, né? Mas deixa na carona, Maurício, por exemplo, só dar um toquezinho, o chopp que o pessoal encontra fácil na região inteira, a grande maioria dos mercados tem? Nós estamos em Farroupilha, Caxias, Bento, Flores da Cunha, toda a rede Andreaça, tá? No IMEC aqui em Farroupilha a gente está com piloto, dando certo a gente vai para toda a rede também. A gente está em 2 lojas do Apollo, se não estou enganado é a do Shopping La América e de Garibaldi, e outros muitos mercados menores aqui em Farroupilha, por exemplo, a gente está em praticamente todos os menores aí, nos multimercados, no Cripa, na Fruteira do Parque, entre outros, que eu vou cometer algum deslize aqui, vou deixar de citar e vou tomar pau. Entre aspas, esses menores, que são nossos mercados maravilhosos. Exatamente. Aí. Um detalhe é o seguinte, e o preço está acessível? É preço praticamente de cerveja comercial. Tá bom. Competitivo. Maurício, na carona, viu, Ariel, só que a informação, por exemplo, pós-pandemia, já dá para sentir que a gente vai ter muito fechamento, Maurício, de pessoal da noite, pessoal de bares, enfim, que estão parados praticamente há mais de 100 dias? Olha, eu vou colocar da seguinte maneira, a vontade do ser humano de se reunir, de se divertir, de fazer festa, etc., ela só está acumulando. Então, quando reabrir, eu entendo que vai ter uma demanda fantástica para esse setor, né? O que acontece é assim, eu faço uma analogia com a própria doença. Se o cara pegar o coronavírus debilitado, o cara tem uma grande chance, se ele tem uma comorbidade, se ele está doente de alguma maneira e tal, ele tem uma grande chance de acabar no hospital e pode ter problemas sérios. O cara que tem uma empresa, seja ela desse setor ou de qualquer outro setor que esteja sendo muito afetado, o cara tem um hotel, o cara tem um restaurante, o cara tem um pub, o cara tem uma fábrica de parafuso como a nossa, ou enfim, qualquer outro setor aí, e o cara já entrou nessa pandemia endividado, com problemas financeiros de qualquer monta e com a gestão ruim, o cara, com a doença, ele vai ficar, se estava debilitado, ele tem grande chance de morrer, né? Então tem, graças a Deus, que se lançou muitas alternativas aí do governo e de entidades, instituições, etc., para ajudar. Pode ver, a Six está agora com um programa bem bacana para auxiliar também os pequenos empreendedores, etc. Então tem muita coisa legal para tentar justamente salvar quem está em dificuldade, da mesma forma que a gente tenta salvar quem fica doente, né? O Ariel trabalhou com venda de imóveis, né? Tempo da Colombo, enfim. Compras, na verdade. Eu comprava. Compra, né? Comprava. Tava do outro lado do balcão. Isso. Mas era uma profissão bacana aqui, né? Sem dúvida. Pra quem vendia essa coisa toda, enfim. Mas e as vendas de imóveis? No caso, a gente tem sentido, e aí de tabela, a Big Fair, a Grupo Big Fair proporciona? A gente recebe, eu vou até gastar 10 segundos aqui para tentar encontrar, enquanto eu vou falando. A gente recebe um boletim do governo do estado, semanal,
com as variações nas vendas dos produtos no varejo, tá? Então aqui tem todos os setores. Vou pegar aqui, ó, eu recebi, por exemplo, agora, eles chamam de semana 16, é a 16ª semana depois que começou a pandemia e os isolamentos, tá? O setor mais afetado é vestuário, menos 51%. Isso é dados do governo do estado, faturamento, nota fiscal eletrônica, tá? Aí depois tem calçados e similares, menos 46%. Vestuários de malha, aí afeta muito farroupilha, né? Menos 41%. Automóveis e afins, menos 38%. Imóveis está com menos 12%. Então tá praticamente estável dentro do desastre aí que foi tudo isso. Só me repete, o maior problema com vestuário? Vestuário, seguido de perto pelo calçado, depois as malhas, aí depois tem automobilístico, depois restaurantes e afins, aí eletrodomésticos. Aí vem móveis, colchões e afins, estofados, etc. E eletro tá junto também com menos 10. Isso é porque a construção civil não parou muito, né? Exatamente. E aí automaticamente as pessoas a gente tem uma leitura, casas, né? O que acontece? Esse número que eu falei de menos 12 é a média do período, né? Lá na primeira semana da pandemia, que todo mundo ficou fechado, a gente marcou menos 80, foi praticamente uma parada geral, tá? E aí veio recuperando, tá? Conclusão que a gente chegou a esse respeito foi a seguinte: o cara não tá viajando, não tá trocando de automóvel, porque o automóvel é um investimento maior, o cara agora não vai fazer isso, né? O cara não tá gastando em restaurante, porque ele tem que comer em casa, porque o restaurante, a maioria tá fechado ou com grandes restrições, né? O cara, quem tem a renda garantida, que não perdeu emprego, enfim, que não teve nenhum fator ruim econômico na sua vida, tem o dinheiro para investir e está sentado no sofá em casa. Ele chega à conclusão que o sofá precisa trocar. Foi fazer uma limpeza, tem que trocar outra coisa. Né? A minha esposa me olhou e disse: bom, vamos trocar essa máquina de lavar, né? Aí o cara senta, pô, Ariel, só acho que a gente tá merecendo uma TV mais bacana, né? Todo dia vendo TV. Né? A gente ouviu esse comentário, essa informação do meio que o setor do conforto em casa, estofados, enfim, e até a própria casa também, um movimento. Então, por exemplo, o setor de materiais de construção para eles chamam de autorreforma, é tu ir lá comprar um negócio, ir para casa e se fazer, né? Que tá crescendo como nunca. Né? Porque o cara parou em casa, tá de saco cheio, tem que fazer alguma coisa. Bom, eu vou sujar para poder limpar, eu vou pintar uma parede, vou consertar alguma coisa. Então esse setor tá bombando, né? O nosso setor tá abaixo, né? Mas ele recuperou muito bem, né? No começo a gente fez conta de ficar muito menor do que a gente era, porque o nosso raciocínio era: a gente vai ter uma recessão muito forte, né? E automaticamente o consumo discricionário, né? Que é aquilo que tu não precisa para viver, né? Enfim, viagem, automóvel, construção civil, móveis por consequência, que é o que aconteceu com calçado, o que aconteceu com vestuário, vai despencar. E a gente fez conta de ficar bem menor. E aí, num segundo momento, aconteceu esse repique. Por quê? Que a gente estava até conversando antes de entrar aqui no estúdio. Essa medida do governo federal dos R$600 de renda para quem está na mão aí com a pandemia é muito positiva para todos esses setores de consumo não discricionário, seja supermercado, farmácia, etc. Mas afeta também a nós, porque o cara vai investir no conforto que ele precisa ter em casa, né? Bate esse frio desgraçado aqui, o cara vai lá e compra um fogão a lenha, né? E assim por diante. Por isso, a questão, me permita, se não à vontade. A questão de número de funcionários de emissões, o grupo Big Fair, no grupo todo. Nós tivemos uma redução. Nada de muito grande. Não, vamos lá, 10%. É bastante, não? Big é bastante. 10%. Mas necessário, naturalmente aí. Coisa que nunca. Ao longo desses 30 anos, a gente nunca precisou fazer isso forçadamente. Era muito mais um movimento assim, determinada linha de produto, determinada fábrica, tinha épocas melhores, épocas piores, tu ajusta, né? Termina o ciclo da própria pessoa, ela chega e diz, eu quero partir para outra, né? Vou morar em outra cidade, vou para outro emprego, etc, né? Então tem uma rotatividade que é natural do negócio.
Essa vez não, essa vez a gente teve que pegar a tesoura e cortar. Ao mesmo tempo em que tem esse programa do governo federal que permite reduzir carga horária das pessoas e afastar as pessoas, especialmente as de grupo de risco, né? Isso aí está salvando uma quantidade de empregos fabulosa. No pior momento nosso, a gente chegou a colocar outros quase 20% do quadro de pessoal nesse programa. Não houvesse esse programa, essas pessoas poderiam ter sido dispensadas. E quando elas voltarem, elas têm o tempo de... Isso, em troca do afastamento, a pessoa ganha um tempo equivalente de estabilidade no emprego, né? Então é bom para todos. O cara, ele tem o desconforto de ficar afastado, mas o cara, eu tenho muitos idosos lá, por exemplo. Eu não vou forçar a trabalhar se o cara não se sente bem para isso, né? Embora hoje todo mundo esteja louco de vontade de trabalhar, porque ficou 60, 90 dias em casa, tá de saco cheio, né? E a gente está, vamos dizer assim, como a gente estava falando antes, a gente está devagarinho acostumando com a situação, né? O cara chega à conclusão que a vida continua, de máscara, com cuidados, mas a vida continua. Mas se projeta, digamos, um retorno, uma atividade só após setembro? A Big já planeja projetar, pós-setembro? O que acontece é assim, a gente caiu num abismo ali no mês de abril. Abril foi um mês péssimo, muito, muito, muito ruim para nossa atividade e para todas, eu acredito, né? E depois de abril, cada mês vem recuperando, né? Para voltar ao patamar anterior, eu acredito que é final do ano que vem. A doença precisa ir embora, né? Para voltar a patamares anteriores, mas já não se vê mais um cenário de guerra como a gente viu no começo, de nós vamos ter que fazer conta aí de ficar metade do tamanho, coisa que o valha, né? Deixa eu colocar o Arielson, porque a gente fala hoje em política, Arielson, muitas pessoas não acham interessante, mas a nossa vida continua e Farroupilha passa, desde quando a gente teve cassação do prefeito e com o novo prefeito, mudanças que interferem no nosso dia a dia. Essa semana, viu, Maurício, teve a tentativa de jogado para nós, a população, e o Arielson explicou muito bem, diga-se de passagem, a ideia de reduzir, que todo mundo tem que reduzir gasto público, nosso dinheiro que está aí, enfim. E a oposição, no caso, a chamada oposição com vereadores da situação do PDT, aliás, votaram contra uma mini reforma, uma tentativa. Eles chamam de reestruturação, certo. Uns chamam de mini reforma e eu chamo de remendão. Só pra gente precisar, porque o assunto foi bem explicado, mas para colocar, porque muita gente diz, os caras tinham oportunidade de reduzir e não reduziram, mesmo que rápido, Arielson, dá um ponto Rogério, por mais que tenha pandemia e tal, os serviços da comunidade e os serviços essenciais aí que a prefeitura municipal faz, eles não diminuíram tantos, né, os serviços. E serviços que são fora, que são de obras, por exemplo, são tudo contratado empresas, né, e não são funcionários da prefeitura que executam. Então, e outros funcionários que estão em casa porque têm a idade e tal, então diminuiu mais algum número de funcionários. E a administração municipal, mesmo assim, acha que em torno de 9 cargos aqui, 9 cargos que estão aqui na diminuição, seria o que dá para fazer de economia. Eu digo que eles não fariam economia daqui para frente, porque esses cargos não estão ocupados. Se eu tenho uma cadeira que está vazia, eu não tenho como tirar ninguém dela. Ela já está vazia, eu não tenho como tirar. Agora, o que devia ter sido feito era nesses 7 anos e meio antes dessa mesma administração, Clayton Pedroso, ter tirado essas pessoas então. Aí era uma economia. Mas só viram agora que dá para tirar 9 pessoas depois de 7 anos e meio. Ao apagar das luzes de uma administração, se faz uma reforma administrativa que quem tem que fazer isso é o próximo prefeito. E não esse que está pagando a luz. Esse tem que fazer, sabe o quê? Esse tem que pegar, deixar os cargos abertos aí, por enquanto, não precisa botar a secretaria junto. Eu vou citar uma secretaria que eles queriam eliminar aqui: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude está sem secretário desde que o Catafesta voltou para a Câmara de Vereadores. Isso já faz mais de um ano. E agora vem pregar para a comunidade, vem dizer para a comunidade que os vereadores não votaram e por isso poderia fazer mais alguma economia. E os vereadores não quiseram isso, joga como se não desse para fazer, não. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude não tem secretário há mais de ano. E ela está junto com Cultura e Turismo. Continua ali junto, não precisa mudar nada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, colocar junto com a Secretaria de Obras.
tem que pegar a Secretaria da Agricultura, que está fazendo as estradas do interior, e botar de volta para dentro de obras. E pega aqueles 2, 3 tratorzinhos que tem na Secretaria da Agricultura e umas 4, 5 retas escavadeira e põe para dentro da Secretaria de Obras. E deixa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, talvez pegue a Secretaria então do Meio Ambiente, que eles queriam unir, e coloca junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então. Mas isso é decisão de cada prefeito. Então ele queria fazer assim, mas com o intuito de dizer para a comunidade e pregar isso e levar esta fala para a comunidade como se fosse uma redução de despesa. Eles chegaram a colocar nos custos aqui, na planilha em que eles enviaram para nós, o vice-prefeito e o chefe de gabinete, que ele disse que não vai mais ter chefe de gabinete, mas ele tinha uma pessoa que trabalhava como chefe do britador, e eu liguei lá no britador, eles nem sabem, nem conhecem a pessoa. Ele ganhava R$4.000 por mês. E agora ele estava... Isso agora ou antes da cassação? Desde a época no final de 2019, e agora ele foi indicado pelo prefeito Pedroso, isso não tem dúvida, né? Porque ele está junto agora no gabinete do prefeito. Então ele tinha sido encaminhado, naquela época, indicado pelo Pedroso, e ganhava R$4.000. E o prefeito veio aqui dizer, porque eu diminuí alguns cargos que estavam R$10.000 e passamos para 5. Então isso aí é uma economia. Assim como tinha gente que ganhava FG de 3.500 e hoje ganhou um cargo de 11.000. Assim como tinha alguns que ganhavam R$5.000 e hoje ganham 11. Assim como outros tiveram 5.000 e agora ganham 10. Assim como teve outros que ganhavam 5, agora ganham 8. E teve outros que ganhavam 8 e agora ganham 5. E aí ele veio aqui e disse, não, tinha gente que ganhava 10.000, agora ganha metade. Mas ele não falou que tinha gente que ganhava metade e agora ganha o dobro, né? Então essas coisas não são jogadas para a comunidade e parece que a oposição, ou que os vereadores, não foi só a oposição, dizendo de passagem, né? 3 vereadores não estavam, os vereadores que estavam na Câmara, só a Glória e o Fabiano Piccoli votaram a favor. O Fabiano Piccoli tinha que votar a favor, né? Líder do governo que líder apresentou. Do governo, tá, né? Como é que ele ia votar contra, né? Eu queria ver se estivesse do outro lado. Mas são 9, então, tá? E o que se joga, na diminuição aqui que eles colocaram, vieram aqui na rádio e sempre falaram em 2 milhões, agora tem outras coisas junto para reduzir os 2 milhões. Aí nós falávamos que não era 2 milhões. E que esse valor de 2 milhões não passa nem perto. E que se fosse todos esses cargos aqui tivessem ocupados e eles diminuíssem, chegava a R$900.000. Porque o vice-prefeito tem que tirar dessa conta. O chefe de gabinete, ele colocou uma outra pessoa que ganhava 4, que eu falei agora de chefe de britador, e colocou lá agora ganhando R$8.000. Se ele não tá lá, eu não sei onde ele tá, porque eu procurei em toda a prefeitura para saber onde é que ele trabalha. E aí, então nós começamos a falar aqui dos cargos, mas eu tiro lá o secretário e tiro também o subsecretário, que eles chamam de subsecretário. Na verdade, isso não tira ninguém, gente. Eles já não tinham. O chefe de imprensa, ele não tem mais o chefe de imprensa, mas a pessoa que entrou lá, ela ganhava R$4.000 e passou a ganhar 5.300 e foi lá no lugar de chefe de imprensa, né? Ele parecia que o valor diminuiu um monte, mas não é verdade. Essas coisas, a economia que o prefeito Pedroso fez, tá aqui, Rogério. Nós fizemos esse levantamento desde o dia que o Pedroso estava lá entrou na prefeitura, num sábado pela manhã, que exonerou algumas pessoas e disseram, que limpa que o Pedroso está fazendo. Logo depois veio as contratações. E as contratações, em termos de valores entre quem saiu e quem entrou, a diferença é R$25.000. Vamos falar que, beleza, R$25.000, mas vamos falar o certo. Vamos falar que R$25.000 por mês é redução. 180 mil por mês que foi dito com o projeto. Não é verdade. 25 mil desde o início. Já não estava ocupado esses cargos, não tem diminuição nenhuma. O valor é, desde que ele entrou até agora, o valor é R$25.000, vezes 5 meses, dá 175 mil. E outra, Rogério, se era para diminuir os cargos e se eles estivessem ocupados, ele não precisava esperar a aprovação de lei nenhuma, ele só estava perdendo tempo. O prefeito tem que saber que ele tem a caneta para assinar exoneração e nomeação. Se os cargos estão abertos, tu nomeia, ou para que a população entenda, tu contrata ou tu demite, é o prefeito que manda. Lá é o Maurício, lá na Bigfer o Maurício manda. Maurício sabe o que tem que fazer, se tem que contratar ou não tem que contratar. Ali é o prefeito. E ele sabe se tem que contratar ou não tem que contratar, ou tem que saber.
Então, se ele quer contratar, se ele quiser falar em economia, pega os outros cargos que tem ali e diminui mais ainda. Aliás, uma pergunta aqui do Vanderlei Toledo já foi feita para ti. Estou assistindo o programa e fico impressionado com as explicações. Eles não querem, vocês, os senhores, não querem seguir para poderem preencher o ano que vem se ganhar a eleição. Essa é uma pergunta que já me fizeram também, já me disseram isso também. E como tem perguntas de outra, ou colocações de outra forma, né? Que ao apagar das luzes querem fazer politicagem dizendo que vão diminuir valor e na verdade não tem nada disso. Os cargos que não estão ocupados. Eu acho que o próximo prefeito, seja ele quem for, e tomara que seja o Feltrin, tomara que ele realmente seja o candidato e que seja o prefeito com experiência empresarial, Maurício, que precisa nesse momento também. Né? Com pessoa que dá oportunidades, que cria oportunidades, e tomara que nós estejamos aí com o Feltrin como prefeito. Mas eu acho que o próximo prefeito vai ter sim que fazer uma reforma administrativa. E vou falar mais, não é com os cargos que tem aqui, diminuir um cargo ou diminuir outro, porque de nada adianta tu diminuir cargos, 4 ou 5 aqui, e tu aumentar na Ecofar, e tu aumentar no ProSaúde. Posso fazer uma pergunta? Os cargos, eu tô meio por fora. Os cargos a ser extinguidos nesse projeto que não foi aprovado são todos CCs. Todos CCs. Nada a ver com concurso. Não, concurso porque o cara poderia preencher esses cargos com gente concursada, se quisesse. Aí o cara, ele ganha uma FG, é isso, né? Pode, e ele inclusive fez algumas coisas, ele deu o cargo, ele pode dar o cargo direto, o valor do cargo. Sim. Por exemplo, um secretário. Sim. Tem um secretário que era professor. Sim. E hoje ele passou a ser secretário. Perfeito. Ele não tem mais o salário de professor, ele tem o salário de secretário. Perfeito. Então, na verdade, ele faz uma economia. Mas aí eu pergunto, e no lugar desse professor, quem foi? Certo. Teve que contratar um outro professor? Certo, sem dúvida. Ou não precisava esse professor? Tu entendeu? Eles contrataram mais antes. Então, o que eu quero dizer, Rogério, até no fim, assim, é que as pessoas, não é só o número, é o valor que é pago também. Esta reforma administrativa que tem que ser feita, além de olhar aqui a questão dos cargos, são os valores também. Daqui um pouco muda um, o outro não precisa mudar. Ou esse mas a imagem que mudar. Fica te ouvindo, do que o que foi passado de economia não existe isso. Não, com certeza, mas aqui tá a prova, não existe. Os cargos que estão nesta lei não estavam ocupados, então é só não contratar. Houve diminuição no lado, mas houve um acréscimo de outra forma. Tá aí os números aí. Eu tenho que dizer, Rogério, que dá 25, dá 25 mil reais de diferença entre contratação e não. E os 25 mil reais feitos antes mesmo sem ter a lei, não precisa da lei para fazer isso. Elcio, muito obrigado. Maurício, obrigado. Só um detalhe, obrigado. Eu sei que o Maurício não se envolve em política assim diretamente, não mas digamos, a minha praia. Não é a tua praia, mas como quem contribui muito e ajuda muito Farroupilha, temos que essa eleição, de carro-chefe, digamos, de prioridade, é a questão da diminuição, cuidar melhor do nosso dinheiro público? Olha, eu vou falar como cidadão, independente do partido que venha eleger o prefeito, pode ser Sim. Enfim, P qualquer coisa. Nossa, não tem mais P, né? Desculpa, o PMDB não tem mais P, né, tia? Agora é MDB, agora tem tudo, tem nome bonitinho, etc. Mas enfim, eu como cidadão considero o seguinte: falta um pouco de transparência. Isso não é nesse mandato, isso é desde o tempo que Ari Pistola era prefeito, do tempo do Avelino Maggioni era assim, e vai ser assim até o dia em que a gente mude esse estado de coisas. Essa discussão, por exemplo, que o Arielson está levantando aí, é muito simples de resolver com transparência. Quanto gastava com o pessoal antes, quanto gasta com o pessoal agora. Exatamente. Né? Porque a cadeira vaga ou não, aí entra nessa discussão política que não é minha praia. Mas o que eu acho é o seguinte: a gente que paga os impostos precisa que esse dinheiro reverta da melhor maneira possível, né? E aí tem alguns setores, como é o caso da Ecofar e do ProSaúde, que a Ecofar é uma criatura deste mandato, desse prefeito anterior, mas o ProSaúde é uma coisa que tem pouca transparência há muitos e muitos anos, do tempo inclusive do PMDB. Né? Então, seria muito bom que a comunidade soubesse quanto dinheiro vai para cada aplicação de uma maneira transparente, publica na internet, né? Se o dinheiro é público, hoje é né? Obrigação de é feito, né? Mas para achar é complexo, né? Então, fazer de uma maneira que o cara possa. Hoje em dia tem aplicativo para tudo, o cidadão tá curioso, vai lá e olha. Gente, Voz do Brasil, Maurício, muito obrigado, até a próxima. Arielson, muito obrigado, até a próxima.